Eu vejo a carroça na frente dos bois. Falar em plano de ordenamento, sistema de gerenciamento costeiro, sem ter feito ainda o zoneamento ecológico e econômico costeiro, nem que fosse por uma equipe eclética, porque o plano diretor já se mostrou participativo até o momento em que entrou em conflito. E hoje está sendo feito por uma equipe técnica, que vai agrupar o que foi levantado ou não, isso vai se saber depois dele executado. A minha descrença vem em vários pontos, e aqui eu discordo do secretário, e reitero, quando tiver o que pôr por emenda, poderá solicitar ao interessado na obra ou atividade a elaboração de estudo de impacto ambiental. Poderá, isso quer dizer, quando foi dito, e eu tive que ouvir, claro que essa é uma questão de debate, nós sabemos exatamente como se processou inúmeras situações dentro de Florianópolis. Não é preciso ouvir como foi algumas questões afetas à moeda verde, a questão também outras que foram assim discutidas, que se transgride todo esse debate técnico que vem por uma série de elaboração. Quando se falou em grupo gestor, ele já vem com linhas e diretrizes da 5.300, que fala sobre os núcleos e quem, e que entidades e que segmentos tem que ser atendido. Se fazendo um grupo gestor, se faz. A preocupação que eu tenho dentro de Florianópolis são os usos. Se quer uso náutico, isso é a grande menina dos olhos dos grandes empresários, e que é a vontade de nós, florianopolitanos, que tenhamos um ordenamento náutico. O retorno dos nossos esportes náuticos, que já foram fortes, como, por exemplo, né, o remo e outros. Agora, a minha maior preocupação, Florianópolis vem de uma degradação que não é de agora, é de tempos, e que não é de responsabilidade só de A ou B. Vem de muito tempo, mas ele cresce numa velocidade vertiginosa. Se for levantar hoje, eu duvido que tenha 64%, como nós tínhamos, por cento de área preservada. Agora, nessas áreas costeiras, necessariamente são grandes nichos que nós vamos ter futuros e que precisam ter, dentro desse projeto, de imediato, primordial, o plano diretor sendo incorporado essas zonas ecológicas, econômicas e costeiras. É a grande preocupação que eu tenho, e a questão do licenciamento. Para que moeda de troca vai servir isso? Porque nós sabemos como é que funciona. É muito fácil dizer que vai se fazer um grande grupo eclético, tecnicamente perfeito, mas que chega na hora, os bastidores funcionam muito mais do que o que se tem em termos práticos. O senhor é testemunha, sabe do que houve em épocas prísticas ou em épocas presentes. O senhor pode discordar de toda maneira e do seu direito. Agora, do ponto de vista, por exemplo, eu vou lhe citar, onde é que está previsto o IPUF dentro desse projeto? Vai vir, vão ter que me dizer que vai vir no projeto futuro, porque já não especificado como o ordenador, que vai se de novo excluir o IPUF do processo. Porque isso aqui foi feito por uma equipe eclética estadual, pelo Dr. Nelson Schaefer, que coordenou, e foi incorporada quase que na sua íntegra. Fora as emendas que foram apresentadas, que ainda tiraram da Secretaria do Turismo, que foi uma bênção essa emenda, botando para a sua secretaria, que pelo menos é técnica. E quando ela diz isso, o IPUF está inserido dentro a Floran, quais são as atribuições? Implicitamente o IPUF está dentro lá. Agora, vamos dizer assim, eu acho que o senhor fez, nesse momento, eu vou pedir desculpa ao senhor, acho que o senhor fez um discurso político partidário, que me parece que, inclusive, o senhor coloca práticas que... Não, porque o senhor coloca práticas, inclusive, que o senhor me desculpa falar isso, mas em função de vocês terem administrado a cidade por 24 anos, é que deve ter iniciado essas práticas. E essas práticas devem estar... O senhor se filiou a semana passada ao PMDB, e nem por isso eu lhe contestei politicamente. Mas se nós formos para o lado político... O que fala é Florianópolis, mas eu sei, mas só que acontece, mas você tem que entender... Nós sabemos como é que funciona a lei de hotelaria, por exemplo. O senhor sabe porque eu vi, o senhor sabe. O senhor sabe, diga a Florianópolis como é que foi o negócio por trás. Nós estamos indo para o político partidário... O senhor está falando de épocas políticas, o senhor também teve relação. Com certeza absoluta. Então não negue o seu passado. Mas eu nunca vocês têm mania agora de assumir a companhia da nova executiva não que esqueceu o passado. Esse tipo de prática em absoluto. Eu lhe acusei? Não, estou dizendo assim, o senhor acabou de dizer eu lhe acusei? Dizer que eu já participei do processo. O senhor participou de administrações anteriores. Não administrações municipais. Não administrações municipais. Sabe? Então, dizer assim, o discurso político partidário não leva a nada. Ou nós vamos construir a cidade... É um discurso técnico. Por que a base governista não aceitou as minhas emendas? Porque as suas emendas, se viesse agora um novo vereador... O senhor tem conhecimento das minhas emendas? Não, nem quero ter, porque o poder deliberativo... Aí sim é uma questão político-partidária. O senhor sai da questão técnica para ir para a polícia, o senhor. Não eu. O senhor tem que fazer a defesa séria. Eu não sou vereador. Tem que explicar. Vereadora Castro. O líder desse partido, o líder dessa
nessa administração está enquadrado. Eu quero só dizer o seguinte, senhor, eu não sou vereador, não tenho o poder deliberativo. Eu sou vereador com orgulho, e já fui diretor do IPUF. Não, mas estou dizendo para o senhor estou lhe dizendo que não tem as atribuições não previstas. É assim, eu não tenho o poder deliberativo que a Câmara de Vereadores tem. Não me cabe discutir os atos da Câmara de Vereadores. E sim obedecê-las. Mas não interessa a vocês. Mas nesse momento a Inês é morta, porque se a lei foi aprovada dessa forma... Se a lei for aprovada dessa forma, então? Se a lei for aprovada dessa forma... Então não tem marina, se o senhor for levar a pé e fundo aqui. O senhor que está dizendo. Não, o senhor conhece a lei. Eu afirmo e digo. E provo, mostro o projeto que foi aprovado. O senhor afirma e diz... Como está, não tem esporte náutico, não tem marina. É a lei. A lei tem que ser genérica, como é estadual e como é federal. Então, ela vai ter que ter regulamentação. Claro que vai ter. Pode ser absorvido uma série de questões técnicas que, se não forem previstas, vai ficar à mercê de decreto. E por que não? Vocês Porque deliberaram. Não pode se legislar por decreto. Vocês deliberaram. Vocês não. Deliberado da Câmara de Vereadores, representativa, com uma base governista enorme e ampla. Não interessa. É isso que vocês querem fugir. Não quis nem ler grande parte das questões. Se a base governista aprovou favoravelmente, não cabe a mim discutir. Eu sou obrigado a obedecer. O senhor que é vereador deveria, então, entrar com uma ação de inconstitucionalidade sobre o processo. É o seu dever. Se o senhor não concorda com o resultado... O senhor está dizendo que eu tenho que entrar com a lei claro, o senhor não concorda com o resultado da sua derrota. Eu vou explicar com calma o que incorre isso. Pois não. Por que eu pedi vistas? Primeiro eu apresentei um voto separado, levando em todas essas considerações que dava tempo de ter sido assinado comigo, e todas as questões de ordenamento, não tirava direitos, não tirava nada, fazia um melhor aproveitamento da lei da esfera, do plano de gerenciamento na esfera nacional e estadual. Questões como o zoneamento, que aqui são fundamentais nesse projeto, questões que não são só de cunho empresarial, ela tem que ser vista como de cunho intermunicipal, de todo o segmento social que Florianópolis precisa. A inserção da questão da maricultura está fora. O plano de saneamento básico de Florianópolis é primordial, por exemplo, na Tapera, porque nós abastecíamos até muito pouco tempo 80% da questão da maricultura no Brasil. E hoje nós estamos em franca decadência, por abandono exclusivo. O IGEOF precisa atuar e precisa avançar. Por que o plano inviabiliza marinas, vereador, que eu não entendi? Ele não consta. Se o senhor for ler, ele é omisso. Não é que ele é omisso, ele é genérico. Então o senhor convém comigo que vai ter que ser regulamentado. Sim, exatamente. Por isso, e vocês aprovaram isso. Não quer nem ler. Mas isso quem vai fazer é a comissão. Votaram contra mim. Eu votei contra. Não interessa, mas o poder democrático diz exatamente isso. O senhor não disse que foi vocês. Foi a base governista. Tem uma questão inteira. Mas como? Fica o dito... Tem uma questão técnica aqui que precisa ficar clara, que é o seguinte, o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, ele é um sistema, tá? Que tem dentro dele alguns instrumentos. Um desses instrumentos é o ZEC, o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro. Esse não se faz nada. O ZEC, ele, na verdade, é fruto de um estudo e não fruto de um projeto de lei ou de um decreto. Então, a prefeitura, através do seu corpo técnico ou através de uma consultoria que for contratada, é que vai desenvolver o zoneamento ecológico e econômico costeiro, assim como outros instrumentos que constam do plano de gerenciamento costeiro. Esse zoneamento, vamos pensar o seguinte, esse zoneamento vai fazer um estudo, um diagnóstico sobre a situação da nossa costa, certo? Claro. Nós estamos em plena discussão do plano diretor. Sim. Nós precisamos, para o plano diretor, e isso é uma deficiência do plano, do conhecimento técnico que esse zoneamento vai fazer. Ótimo. Porque eu preciso saber onde é que tem área de preservação, onde é que é indicado para porto, ou para marina, ou para área de... O plano diretor de 97 está lá perfeitamente definido isso. Mas... O prefeito de 97 está definido isso. Mas e o plano de 97 é o referencial para isso. O senhor não tem como dar uso sem ter zoneamento? Onde é que eu quero chegar? Eles têm que estar integrados. Eu não tenho como fazer um e depois fazer o outro. Ou um esperar pelo Mas outro. Mas o ZEC ele pode ser incorporado ao plano diretor, não há problema. Sim, ele deve ser incorporado. Pode, não deve. Além do plano de gerenciamento costeiro, aí eu vou chamar a atenção para o que o vereador falou, da questão do saneamento. Como é que eu vou fazer um plano de gerenciamento costeiro para uma cidade que lança esgoto a céu aberto, né?
que só não se vê porque tem algumas perfumarias que façam que as pessoas não vejam o esgoto saindo. Sim, mas as coisas não são excludentes. Então, assim, não são excludentes. O saneamento, ele tem que ser resolvido, mas ele não trava o desenvolvimento do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Mas onde que eu quero chegar? Que não é simples, como o secretário falou antes, a lei de gerenciamento costeiro, ela não é simples, ela é complexa. Mas eu não disse que era simples. Porque ela envolve, no início da sua fala, ela envolve todo o planejamento urbano da cidade em todas as questões. Habitação, saneamento, meio ambiente, questões sociais. Isso está no decreto 5.300, que norteia e que deve nortear o decreto municipal. E aí é a nossa preocupação. A nossa preocupação, e quando eu digo a nossa, eu estou aqui representando, né, os moradores, os movimentos sociais aqui da cidade. Qual é a nossa preocupação? É que isso realmente esteja contemplado. E mais um detalhe, que a prefeitura tenha estrutura para isso. Por quê? Porque precisa ter uma estrutura qualificada para dar manutenção para esse plano. Porque o plano, talvez seja fácil construir. Uma consultoria foi e fez o plano estadual. Agora, como é que se dá a manutenção desse plano?